Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Gostando da Vida Podcast. Esse sonho, gente, já estou idealizando ele faz muito tempo e trouxe duas pessoas muito especiais. Mas antes, deixa eu te falar um pouco como que vai ser esse projeto, ó. Aqui eu vou falar de bem-estar, vou falar de cabelo, vou falar de saúde, empreendedorismo, tudo, eu vou falar de tudo. Então, eu vou englobar todos os assuntos, gente, relacionado ao bem-estar, né? Relacionado ao ser humano mesmo. E hoje eu trouxe duas pessoas muito especiais, gente, que eu amo de coração. A primeira aqui, gente, é a Aninha. Ela é a primeira influenciadora de beleza do Mato Grosso. A Aninha é cristã, jornalista e criadora de conteúdo e apaixonada pelo universo feminino. Eu sou apaixonada pela Aninha também, gente. É verdade. Obrigada pelo convite. E a recíproca é verdadeira. Também sou apaixonada por você, pelo seu conteúdo, pela nossa amizade. Isso Obrigada. mesmo. Ai, obrigada, Aninha. Eu amo a Aninha. E o segundo convidado, gente, é o Leonardo Rezende. Ele é assessor jurídico na Secretaria do Meio Ambiente de Cuiabá. Hoje ele está atuando em uma das principais ONGs de Cuiabá, que é a Livremente. E como, olha, algumas pessoas que acompanham a gente no Instagram sabem, né? Que o Léo trabalhou comigo. Mas quem é do YouTube, assim, acho que o Léo nunca apareceu. E o Léo, a gente já foi perrengue comigo comendo marmita, um monte de coisa aí, hein? E olha, acho que vai ser muito legal, né, Léo? Sim, meu Deus, que alegria estar aqui, né? Assim, muito tempo travada ainda, porque eu tava ali atrás das câmeras, né? Sempre aparecendo no Instagram, mas é uma honra estar aqui, muito feliz por esse convite. Olha, gente, quem não sabe, né, atrás de uma produção de vídeo tem muita coisa pra acontecer. Então, tipo assim, pra um vídeo do YouTube que vai de 10 minutinhos, a gente pena uma semana. É quase assim, muito tempo de trabalho pra sair um vídeo no YouTube, né? Quem vê o vídeo pronto não imagina o que acontece. O perrengue por trás, né? O perrengue, né? Meu A Deus. Aninha mesmo, que também trabalha com mídia social. A Aninha tem um Instagram bem legal, fala sobre moda, sobre beleza também. Ela sabe como que é tudo, gravar antes é bem complicado, né? Tem que gravar, editar, pensar na criação do conteúdo antes, né? Roteirizar, fazer um cronograma, é cheio de detalhes. Cheio de detalhes. E para iniciar essa conversa, gente, eu sempre gosto, assim, de relembrar. Porque as coisas são transformações que acontecem com a gente, né? Tudo na vida é transformação. Então, desde quando a gente nasce. E Deus vai levando a vida num propósito que a gente não imagina tudo que vai acontecer. E aí eu sempre gosto assim, Aninha, você sempre imaginou que sua vida chegaria nesse ponto? Que você iria mexer com a internet mesmo? Seria um blog de beleza? Ou não? Você achou totalmente, não, eu ia pra essa direção e minha vida tomou outro rumo. Eu cresci querendo ser veterinária. Mas amo bicho, cachorro, tudo. Queria fazer, né, medicina veterinária e tal. Mas aí chegou a internet, né? Chegou a era dos blogs. Eu comecei meu primeiro blog em 2001. Eita. E era aquele blog, um diário. Hoje eu acordei, fiz não sei o quê, sabe? Só contava a rotina mesmo do dia a dia. Em 2004 eu entrei... Aí por causa do blog, eu me apaixonei pelo jornalismo. Aí eu comecei a fazer jornalismo, né? E ali eu já comecei a profissionalizar meu blog sobre beleza, aqui em Mato Grosso. Interessante, porque falar de blog, eu também sou da época dos blogs. Apesar de eu ser cara de novinha, eu sou da época dos blogs. Juntos. É aquela época que tinha a Camila Coelho, que era super vaidosa, a Bruna Tavares tinha pausa pra feminista, a Boca Rosa era Boca Rosa mesmo. Boca Rosa já tinha. Então eu sou dessa época que a gente usava outros nomes. Por isso que, tipo, a gente surgiu com o nome Gostando da Vida, porque era outros nomes, né? Sim. E você, Léo? O que você achava? Você achava que sempre ia ser, tipo, ir pra área do direito ou não? Você achava que era outra coisa? Não, gente, meu Deus, se eu contar tudo que eu já fiz e tudo que eu pensei em ser... Até vender doce já pensou, né, Léo? Meu Deus do céu. Quem me olha assim nem imagina, né? Mas assim, pra mim chegar na área do direito, eu já caminhei por várias outras áreas, assim... até se encontrar. Agora a gente já tá encaminhado, graças a Deus. Graças a Deus. O problema é esse, né? Você pode tentar de tudo, mas uma hora você tem que encaminhar. Tem que dar certo em alguma coisa. Ai, Léo. Então, ó, agora, tipo, eu sempre pensei assim, né? Desde criança, o Leonardo sabe que eu sou ligado no 220.
O Leonardo sabe que eu sou Gente, muito. O Leonardo. A Aninha, gente, eu sou amiga da Aninha. Assim, a gente se conhecia por rede social, mas a gente ficou íntima mais um pouco mais recente. Mas o Léo, ele já me conhece um bom tempo. E ele percebe que eu sou meio no 220, sou meio assim, doida, né? E aí, desde criança, eu sempre percebi isso, que eu sempre gostei de trabalhar. Eu sempre falava isso, olha, meus irmãos recebiam mesada e eu recebia salário. Nossa, Porque que legal. Porque eu sempre gostei de trabalhar, sempre, sabe? E aí, ó, desde criança, eu já vendi bijuteria, já fiz guardanapo, já fiz chinelo, já fiz de tudo. Então, tipo, desde criança... Empreendedora, desde pequena. Desde criança. E aí, eu fui trabalhando. E eu falei, cara, tá, medicina, né? E aí eu falei, será? Eu vou ser médica? E eu nem tinha esse feeling de internet, porque antigamente a gente nem sabia que tinha como ganhar dinheiro com internet, nem nada. Não tinha, né? Na verdade, eu sou daquela tudo, época, né? que o computador era internet de escada. Não sei Eu se vocês são também dessa época. participava do Mirk, lembra aquele chat que tinha? Olha, é muito antigo. Então, tipo, era internet de escada. Nunca que eu imaginei que a gente ia chegar nessa proporção. E é isso, gente. Eu nunca imaginei que a minha vida ia tomar essa proporção que tá tomando hoje, né? Hoje em dia, como algumas pessoas já me acompanham, mas se você tá chegando novo por aqui, eu sou médica, né, gente? Até esqueci de me apresentar. Eu também sou médica, tô fazendo pós em tricologia e transplante. Além de tudo, eu tenho um canal do YouTube onde eu falo muito sobre cabelo. E eu nunca imaginei que a gente ia chegar assim. Porque tudo foi assim, acho que foi tudo provisão de Deus mesmo, sabe? As coisas foram acontecendo de um jeito muito natural. Fluíram, né? Não era muito assim programado. Não, vou fazer aquilo focado em ganhar dinheiro. Não, era um hobby que foi próspero e foi indo pra frente. Eu comecei a monetizar, eu comecei em 2004, mas eu monetizei mesmo depois de 2014. 10 anos pra monetizar. É porque no início da internet gravava mais por hobby, né? Porque não tinha mesmo essa perspectiva de lucrar com a internet, é verdade. né? Não tinha tantos criadores de conteúdo também, época, ganhar dinheiro era televisão. Televisão, isso. Todo mundo amava televisão, né? Porque a internet, eu acho que ela não tinha uma evidência tão grande igual tem agora, né? Porque o acesso já era difícil, né? E tipo, não tinha uma amplitude tão grande de pessoas assistindo, né? É verdade. Que nem hoje em dia você posta um vídeo lá, as pessoas viralizam 20 milhões rapidão. Entendeu? Uma coisa que a pessoa só poderia fazer na TV, por exemplo, né? Então, é diferente os nichos e o trabalho. Verdade. Exatamente. E como que foi a criação do seu canal? Foi hobby ou foi necessidade? Conta aí como que aconteceu. Olha, gente. Vamos lá. Foi assim. Minha família, meu pai sempre, tipo, teve uma vida financeira boa, mas aí teve uma época que meu pai realmente, ele como se fosse quebrou, vamos falar a verdade, né? Sim. E aí... Acontece Acontece nas melhores famílias. Verdade. E aí meus pais mudaram pro interior do interior, então, tipo, eu sou de Juína, no Mato Grosso, e meus pais mudaram pra Juruena, que é pra frente de Juína, bem, bem longe. Enfim, uma cidade bem pequena lá, acho que tem 11 mil habitantes. E nisso, a minha mãe sempre teve tudo no início do canal foi um feeling. Nessa época do que você falou dos blogs e tal, minha mãe sempre, tipo, via a Pausa pra Feministas, via esses blogs. E aí a gente falava assim, minha mãe trabalhou em banco um tempo, só que ela foi trabalhar em casa, né? Depois que casou, foi cuidar dos filhos, fala que é um trabalho, gente, porque cuidar de uma casa é trabalho. Verdade. E aí minha mãe, ela sempre falou, não, vamos fazer um canal. O Léo conhece minha mãe. Depois a gente vai contar uma história da minha mãe. Eu quero saber essa história que eu já fiquei sabendo aqui por cima. Vocês vão saber. A história da minha mãe, gente, tá. Pra quem conhece, minha mãe é uma figura, mas ela é bem rígida. Tanto que quando eu fui estudar, olha, eu vou saindo do foco, mas rapidão. Quando eu fui estudar pro vestibular, eu falava que era o cativeiro, gente, até eu vou... Cativeiro, porque ela fazia um quartinho de estudo no fundo do quintal, eu ia lá e estudava o dia todo. Cheguei a passar numa federal, mas de engenharia civil, mas não era o que eu queria. Voltando ao assunto. Meus pais mudaram pra Juruena, que é muito pra longe frente. Da capital também, né? E aí minha mãe falou assim, não, vamos ir lá. Minha mãe era mais a família do meu pai, minha mãe não tinha tanta intimidade. Minha mãe falou assim, vamos montar um blog. Gente, se vocês soubessem, agora eu vou contar isso aqui, ninguém sabe. Sabe quem que fez o primeiro layout do meu blog? A Evelyn Hagley. Sério? Sim. Né? Porque ela tinha uma empresa, né? Eu lembro. Ela tinha uma empresa, não tem a Evelyn Ela Hagley? tem Sabe até quem que é, hoje. né? Sei. Ela tem até hoje, essa então, empresa. Ela tinha uma... Não sei, ela fazia layout de blog e tal. Ela foi a que fez o primeiro layout do canal. Foi a Evelyn Hagley. Não sabia. Então, tipo, naquela época, gente... Templates, né? Que falava, né? Layout, templates. Eu nem sei muito, gente. Porque, assim, eu entendo bastante, mas também, ao mesmo tempo, entendo quase nada. Então, eu sou sempre aberta pra aprender
tudo, Eu né? sempre fui futriqueira. Eu fazia os meus, tipo, ia inventando, ia procurando. Eu tinha um programa chamado Dreamweaver, que você fazia tudo direto lá. Era bem bacana. E aí, tipo assim, a gente comprava. E comprou, fez o blog. E no blog, a gente escrevia sobre cabelo. Cabelo nem tanto, mas era, tipo assim, postava a unha. Não sei se vocês lembram que ele posta a unha assim. Depois postava a boca com o esmalte combinando. Então, era essas coisas. E, às vezes, a gente pegava look, aí pegava as fotos da internet, fazia o look e escrevia. Mas aí, tá, beleza, a gente foi fazendo blog. Tanto que era caliandradutra.com.br. Hoje nem tem mais esse domínio, já foi. Aí, tá, foi indo. Minha mãe falou assim, tá, e se a gente fizer um canal? Porque nessa época, minha irmã já tinha passado na faculdade de medicina. Minha mãe falou, vamos fazer um canal ensinando como estudar, blá, 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 blá. Beleza. Sua mãe super visionária. Minha mãe, gente, é Super. muito visionária. Ó, vou Aham. puxar a orelha da minha mãe, porque ela não quis vir hoje, gente. Então, comenta bastante, que aí ela vai vir na próxima. Eu quero conhecer sua mãe. Minha mãe, gente, ela tem muito feeling. Se Muito. vocês acham que estão pensando agora, minha mãe tá pensando lá em 2040. Lá. O Leonardo foi Exatamente. esse. Maravilhosa. Você vê a carinha dela, Aham. assim. Gente, você nem imagina. Nem Beijo, imagina. tia. Beijo, mãe, ó. O Léo, é verdade, né, Léo? É verdade. Fala um pouco da minha mãe aí, Léo. Gente, ela é terrível. Ela é a Caliandra. Ela também é ligada, assim, Ela é sabe? focada, né? Focada. Aham. E aí eu chegava lá, ela sempre tava com o computador pesquisando. Já, olha a Caliandra. Tendências, vai fazer isso. E aí ela isso. ia atrás da Kali. Kali, olha isso. Isso, Né? é verdade. Olha, eu quero fazer isso, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí ela botava a gente doidinho, né? Doidinho. E a gente tinha que executar, né, Leonardo? Ai da gente não Ai da executar. Que gente. legal. Depois a gente vai contar uma história e por que a gente chama ela de Marlene Matos. Mas é justamente por causa disso, gente. Aí tá, daí minha mãe falou, vamos criar o canal. Mas aí, ela criou o canal naquela época ele falando como que fez pra minha irmã ensinar. Pra minha irmã estudar e passar. Mas, gente, olha, o vídeo não foi. Ela mesma falando no vídeo, tá? Hoje ela não quer nem aparecer. Aí, enfim, pegou, minha família sempre cuidou do cabelo com receitas naturais. Babosa, óleo de coco, tipo, minha família sempre cuidou. Minha família é de uma origem muito humilde, então, tipo, minha avó de origem humilde. Mas, assim, graças a Deus, todo mundo prosperou. Amém? E aí, Amém. ela falou assim, cara, vamos fazer um vídeo falando de cabelo. Uma receita caseira, de babosa. Beleza. Postamos, o trem andou. Aí postamos outro, o trem andou. Aí postamos um vídeo do óleo de coco, eu acho que foi 2014, que o canal tem 10 anos, 2013, 2014, por aí. Gente, o vídeo fez assim, ó, puf, bombou. Na época, né, a gente não tinha noção, tipo, 10 mil, 50 mil, 100 mil inscritos e o vídeo foi pra 1 milhão. Nossa, foi que muito legal. rápido. E o óleo de coco também teve uma fase, tava em alta, né? Aham. Bem nessa fase aí, eu acho que foi um pouco antes, porque o vídeo estourou. Nisso que estourou, o vídeo foi pra 100 mil logo, assim, o canal foi pra 100 mil logo. Viralizou. Mas assim, gente, a gente não... eu presa, né? Eu e minha mãe só, não tinha ninguém. E minha irmã na época também. E aí, mas minha irmã formou e não quis mais e eu continuei assumindo o canal. Mas aí, tá, daí fez o vídeo bombou. Só que a gente não sabia nem como trazer o dinheiro, porque o canal monetizou. Depois, antigamente era assim, você tinha que ter 1000 inscritos e já monetizava. Sim. Eu acho que era isso, gente, me perdoa. Era muito mais prático, porque não tinha essa quantidade de canal. De canal. Então era 1000 inscritos, você já monetizava. Aí, beleza, daí monetizamos. E agora? Como que faz pra trazer esse dinheiro? Pra receber. Gente, era $100, assim, entendeu? Que é a primeira coisa que... Porque, assim, pra você retirar o dinheiro, só se você recebesse... chegasse na meta de $100. Aí tá. Aí vai eu no banco, aí tem que não sei o quê, código não sei o quê, blá, 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 blá. E não dava. Aí nisso a gente tinha umas empresas que mandavam e-mail pra gente, como se eles facilitavam trazer esse dinheiro pra cá. Aí entramos nessa empresa ficamos vários tempos, mas elas ganhavam uma porcentagem do dinheiro. Gente, era boba. Oh, meu Deus, aí tudo bem. Mas deu certo. Aí o canal foi indo pra frente, foi monetizando, e a gente viu que isso era um big nicho, porque era a sofrência, tipo, a queda de cabelo, a pessoa, a mulher, principalmente o público é feminino. Então, tipo assim, a calvície, a queda de cabelo mexe com a autoestima da mulher. Totalmente. Então a gente foi postando e foi vendo que aquilo foi dando certo. Mas o canal nasceu praticamente assim, gente. Foi o feeling da minha mãe influenciou. Minha mãe sempre foi muito, assim, rigorosa com esses negócios assim. É isso, vamos fazer. E não importa, pode chover canivete que a gente vai ter que fazer. Então, eu puxei muito dela. O Leonardo me conhece um pouco agora, mas o Léo sabe que eu sou desse jeito. Mas, assim... A criação foi essa, assim, entendeu? Não tem muito, assim, fora disso. E claro que eu vejo que tem muito Deus nisso.
Porque eu sou totalmente orgânica, eu nunca fiz tráfego pago pro canal, nunca nada. As pessoas falam assim, ai, mas você fez... Eu falei, gente, eu não fiz nada. Orgânico. Até Conteúdo Instagram, bom, né? Até Instagram, porque eu lembro que a gente começou a trabalhar mesmo nesse período de pandemia. Aham. E assim, o canal era totalmente voltado pro YouTube. E tanto que nem produzia conteúdo na época, né? Porque o YouTube, o Instagram tava começando a bombar, tava começando a dar dinheiro, porque o Instagram eu acho que hoje monetiza, né? Não, Ainda não. Eles fizeram um teste, né? Uma época pra tentar monetizar e tudo mais. E assim, tinha uma quantidade, né, grande de seguidores e tudo orgânico, tudo que das pessoas que assistiam, né? E ia procurar no Instagram. Isso. E, tipo, as coisas foram muito dando certo, assim, sabe? E eu nunca... hoje em dia, gente, eu sou meio, assim, devagar com esses negócios de tráfego pago, marketing, esse negócio. Mas, assim, foi tudo muito orgânico, sabe? Eu nunca... Não tô falando que tá certo ou tá errado o jeito que eu comecei, gente. Sim. Hoje em dia, tem jeitos mais fáceis de começar. Mas eu vejo que foi o jeito que a gente dava. O que eu gosto de falar é que as pessoas falam assim, ai, Kali, será que eu crio um canal? Gente, faça com o que você tem. Sabe como que eu comecei a gravar? Eu tinha uma Cybershot, sabe? Aquela lá. A câmera. A iluminação era aquelas... eu botava uma luz de LED dentro de um funilzinho assim, prata, pra refletir. Era uma de cada lado. E a Cybershot. Então, faça com o que você tem no momento, entendeu? Comece. Se você não começar, você nunca vai chegar em nenhum lugar. Agora eu lembrei de um exemplo de uma seguidora que uma vez chegou em mim e falou assim, eu sou evangélica, né? Eu queria fazer um Instagram voltado pra moda evangélica, mas eu não tenho dinheiro pra comprar roupa toda vez. Eu falei pra ela, mas o que te impede disso? Você precisa de dinheiro pra comprar roupa? Ela falou assim, sim. Eu falei, não, vai numa C&A, começa a provar, vai ali no provador, sabe? Prova. Ela, que ideia boa, sabe? Não sei o que. Você não precisa comprar, né? Vai lá e começa com o que você tem mesmo. Isso mesmo. Eu acho que as pessoas têm que começar com o que ela tem, entendeu? Com a disponibilidade. Porque você não vai começar comprando uma câmera, tipo, de 10 mil reais, uma lente de 5 mil reais. Você não vai começar. Softbox, ring light. Aí, ó. Tipo, a Kali tinha um sonho e E viu? Funcionou. Eu tinha um sonho, só um sonho. Porque nem material eu tinha. O negócio é ter persistência, né? Porque no começo é difícil. Não pensa que você vai viralizar lá de uma hora pra outra, que, ó, são anos. Até hoje é difícil. Até hoje é difícil. Né? E difícil porque a persistência é o que vai mover mesmo. Porque você, às vezes é assim, gente, você faz a Aninha sabe, o Léo sabe, que o Léo trabalhou comigo. Você faz toda a produção. Vai ser o vídeo. Né? O vídeo, ó, flopa. Cara, nossa. Às vezes o conteúdo tá tão bom, especialmente no Instagram. Você fala assim, nossa, esse vai bombar. Flopou. E aí, às vezes, você posta um vídeo simples, que é o que realmente as pessoas estavam esperando naquele momento. Menino, o vídeo estoura. Então, tipo, até no YouTube, tem um caminho. Não tem, gente. É o que... E outra coisa que eu sempre gosto de falar. Trazer a verdade. Sempre. Não seja... gente, não adianta. Não adianta. Você trazer mentiras. Estude aquilo que você vai trazer. Seja verdadeiro. Porque, assim, a gente fala... cases de sucesso. Vamos falar assim. A Virgínia e tal. Ela traz a verdade, gente. Ela traz a vida dela. Ela é uma pessoa simples. Ela mostra ela. Então, assim... no caso dela, né? No caso, se é uma pessoa que vai trazer uma coisa... Um assunto mais médico... Ou vai trazer algum... De moda, beleza? Traga sempre a verdade. Não tenta maquiar aquilo que você não é, sabe? Eu acho isso. Você tem que ser verdadeiro. Porque todas as vezes os vídeos, eu postava, as pessoas criticavam. Cara, hoje mesmo eu recebi um relato. Eu não sei se eu mandei pra vocês. Mas, assim, a mulher mandou um relatão lá da receita que ela fez e deu certo. Eu fiquei super feliz porque a gente... você postou, legal, né? Postei isso. Eu vi. Porque a gente vive pra fazer isso mesmo. Fazer o diferencial na vida das pessoas, entendeu? Porque o sucesso... Que nem eu vi... É frase clichê, mas é verdade, tá? Mas, assim, você trabalha... Eu amo frases clichês, eu amo. Porque são sempre verdadeiras. Trabalha em silêncio e deixe que seu sucesso faça barulho. E é justamente isso. Então, tipo, faça o seu focado na verdade, faça o seu focado naquilo que você quer, faça metas pra sua vida, que, gente, o sucesso ele vem. É só trabalhar, entendeu? Então, as pessoas ficam muito dispersas. Vou tentar ser uma coisa que eu não sou. Não sei o que, eu preciso disso, preciso daquilo. Não é, cara. Seja verdadeiro, que todo mundo gosta de ver gente verdadeira. As coisas mais simples é as que bombam no TikTok. Exatamente. É verdade. E como que você lida com os haters? Porque, olha, tem.
E quando você tem hater é porque você tá no sucesso, né? Essa é a Léo, frase. Léo, e haters da família. Tão querida também. Tem, verdade, tem. Gente, olha, porque parece coisa de maluco, né? O que não falta é povo invejoso. Ai, gente, cadê? Cadê? Não, polêmica. Não, hater é difícil, né, gente? Porque a hater a gente tem na própria família. Nem vou entrar nesse assunto que é delicado. Mas assim, as pessoas não colocam fé em você. Até hoje. Gente, o que eu sofri de hater no YouTube, eu pegava porque hoje em dia tem como filtrar, né? Você coloca lá os xingamentos, que as pessoas te xingam de tudo. No Instagram também No tem Instagram essa opção, tem, né? E aí você filtra o que a pessoa pode te xingar ou não. Então, você vai filtrar. Mas assim, no início, minha mãe sempre falou, nunca responda. Porque se você dá a resposta, vai dar o poder, não, como que fala? A liberdade dele. Da pessoa te responder. Sim. Aí vai virar aquele trem lá que você nunca já sabe, Não né? compensa. E a pessoa se a pessoa fosse tão boa, ela colocava a cara e aparecia também. Mas E geralmente é tudo fake, né? Não tem foto, não tem não sei o quê. Ninguém põe cara. E eu acho que o problema de começar mesmo é lidar com a opinião do outro. Né? O que o outro vai falar? Ai, será que tá legal? A gente tenta sempre agradar o outro, alcançar a expectativa do outro, né? Exatamente, né? Mas é assim, a crítica... Não, e tipo assim, a gente fica falando... Se tá criticando é porque tá vendo, é porque tá assistindo. Se tá criticando é porque tá vendo. Eu sei aquelas que tem críticas construtivas... Não. Monetiza o meu vídeo. Críticas construtivas de quem nunca construiu nada, né? Exatamente. Essa é ótima. Críticas construtivas de quem nunca construiu nada. É igual o Felipe Tito falou lá. Todo mundo quer ter o que você tem, mas ninguém se dedica como você, né? É fácil chegar lá e te xingar, te não sei o quê. Ai, me dá tal coisa, mas ninguém quer ir lá e fazer, né? Passar o perrengue, pagar o preço. E só de você pensar, cara, eu vou gastar, tipo, uns 10 minutos pra assistir um vídeo, pra mim depois gastar mais uns 10 minutos pra mim criticar. E o vídeo de que eu não gostei, a pessoa tá ganhando dinheiro. Mas hoje em dia, gente, eu nem sofro mais com isso. Porque, tipo, as pessoas... Você fazendo ou não fazendo, elas vão te criticar. Então, eu sempre falo assim... então assiste meu vídeo até o final. Porque aí, pelo menos, eu vou ganhar um dinheiro. Me ajuda aí na monetização, por favor. Oi, gente, não é. De verdade. Pra quem me conhece, gente, não é sendo soberba. Mas é verdade. Mas é verdade, sério. Porque, gente, a pessoa tira o tempo da vida dela, tira energia. Falei, olha, eu nem sofro, eu só vou lá, ou apago. Hoje, na verdade, já fica tudo bloqueado hoje, né? Eu só... Mas, às vezes, passa alguns. Eu vou lá e só bloqueio. E hater, gente. Hater você vai ter na vida profissional, na vida pessoal. E outra coisa, que às vezes, quem você acha que é seu amigo... Não é. Tem pessoas que, tipo, tá te dando tapinha nas costas e estão ali falando mal de você. Então, tipo, outro lugar que foi muito bom pra mim aprender a viver com haters foi faculdade. A faculdade, menino, me deu um diploma de medicina e me deu um diploma como lidar com pessoas. Então, tipo, sempre eu ignoro. Eu finjo, a pessoa fala assim, nossa, mas fulano tá falando mal dela e ela nem... Gente, coitado, eles acham que eu sou bobinha. Eu só fiz demência e continuo minha vida. Porque se eu gastar a minha energia naquilo, o Léo sabe o tanto que eu já sofri. Já liguei pro Léo chorando. E faculdade é o cross, né? Porque faculdade é o cross. Eu acho que eu sofri mais com hater pessoal, né? Pessoas físicas, do que com hater virtual. Hater virtual eu nem ligo, porque nem sei quem você é. Esses dias uma menina me xingou lá, porque eu falei mal de um produto da Virgínia. Gente, eu usei o sérum da Virgínia, usei por 15, 20 dias. A base? Não, a base eu nem cheguei a comprar. Eu usei o sérum da Virgínia 20 dias, não senti uma diferença, sabe? Eu falei assim, gente, é um sérum comum, sabe? Compraria de novo? Não compraria. Aí a mulher já me xingou assim. Não, e o pior é que ela é um vídeo do ano passado, e ela olhou todo o meu conteúdo, foi até o final. Aí ela chegou lá e me xingou. Aí eu falei pra ela assim, mas gente, eu não tenho direito de expressar minha opinião. Aí minha sobrinha assim, xinga. Eu, não, vou bloquear, sabe? Não compensa a gente gastar energia com isso. E era fake, né? Minha sobrinha já tava assim, querendo descobrir e-mail pra saber se era alguém conhecido, se era amigo, essas coisas, Não, minha sobrinha ama, né? Aí eu falei assim, cara, não compensa, vamos bloquear e acabou, né? Ela já perdeu... É bom, ela olhou, me deu visualização, né? E o melhor de tudo é, sim, quando a pessoa fala
ela fala mal de você pros outros, mas você vai olhar seus stories, a primeira carinha dela tá lá, ó. Não, acompanhando tudo. Acompanhando tudo, né? Minha boca chega até a coçar pra falar uns exemplos aqui, mas não dá. Não dá, Não dá. nem compensa. Então, tipo assim, eu filtro muito isso na minha vida, porque, tipo assim, Deus tem agido tantas coisas boas na minha vida que eu falei, Não compensa. gente, não compensa, não, deixa pra lá, porque é difícil. É né, difícil. É difícil, bastante difícil. E tem aquela diferença de você dar um feedback, tipo, ai, olha, né? Aí, e sempre, e volta e meia acontece. E a gente, na época, a gente sempre respondia, né? Dava dica de como melhorar pra adaptar aquela pessoa, né? Mas tem gente que faz mesmo pra cutucar, pra te ver mal, entendeu? Pra criticar mesmo. Mas assim, falando em dificuldade, você já pensou em desistir alguma vez? Já. Várias vezes. Eu também. Porque assim, gente, nunca como que eu vou falar? Que a entrega. A entrega é o que vai te motivando um pouco. A transformação também, sabe? Sim. A transformação na vida da pessoa. Ela vê que realmente o que eu ensinei pra ela fez efeito na vida dela. Nossa, isso Então, é maravilhoso. E olha, lá eu recebo bastante e-mail, bastante comentário. Esse feedback, né, Esse do pessoal. feedback de pessoas, assim, pacientes. Ó, falando de paciente. Várias seguidoras que, tipo, ai, eu tinha depressão, ai, não sei o quê, por causa do cabelo. Porque cabelo, né? o que é a origem do cabelo? O cabelo, antigamente, gente, ele era visto como coroa. Então, a coroa, tudo aquilo é muito emblemático, sabe? Ajuda a sua autoestima. Então, quando se trata de cabelo em especial, claro que a beleza toda, né? Sim. Mas assim, quando se trata de cabelo em especial, mexe muito com a autoestima, principalmente das mulheres. Os homens também, que agora os homens, menino, tá na vibe ótima. Tô adorando, porque eu faço transplante, gente, ó. Fica aí o contato. E eles estão operando muito. Mas, assim, no cabelo mexe muito com a mulher. E daí é desesperador. Eu já tive queda de cabelo por estresse, assim. Gente, cai tufo. E é desesperador. Não, e quando eu você sei. acha alguém que vai te ajudar verdadeiramente, porque é isso que eu sempre prego, você ser verdadeiro, é outra transformação. E eu já pensei em desistir no sentido, tipo, é complicado, porque você vai entregando, mas, assim, às vezes você dá ouvido pras outras pessoas. Você querendo ou não, você acaba dando um ouvido pra outra pessoa de fora. E quando a gente, assim, eu sempre, se você dá brecha, seu coração tá assim. Abrir um pouquinho o seu coração para aquilo que não presta, ele contamina. Então, Exatamente. a pessoa, você acaba escutando e você fica assim, pensando naquilo. Cara, será que é isso mesmo? Cara, será que eu sou assim? Ai, sou assado? Não. E a gente fica contaminando o nosso coração com aquele comentário ruim. E aquilo, sabe, fica martirizando você. Eu já pensei em desistir em alguns sentidos assim, por comentários, até mesmo pelo assim, cara, será que isso aqui vai pra frente? Será que eu tá ajudando mesmo as pessoas? Porque é difícil, vocês sabem, porque é persistência. Exatamente. É difícil persistir. Muito. Ter essa perseverança, né, em continuar com as dificuldades. Exatamente. Mas assim, sempre foi a ideia do canal foi um feeling da sua mãe, né? Isso. Mas desde a sua infância, assim, a gente nunca assim falou muito. Mas desde criança, você tinha, assim, vontade de aparecer? Porque tem criança, assim... Que gosta que... Eu tenho um sobrinho de 3 anos, Lorenzo. Ele já é uma estrela. Gente, ele... Nasceu pra isso. Sabe o que ele pediu de aniversário? Criança normal pede carrinho, né? Ele pediu uma caixa de som e um microfone. Mentira, Léo. Sim. Aí tem que incentivar. Tem que falar, incentivar. "É, Então, assim, tem criança que já nasce, assim, sabe? Já Pra nasce frente. estrela. Exato. Ele leva a caixa de som som. pra escola, no Legal. dia do brinquedo. No dia do Nossa, que brinquedo. máximo. Ai, e outra coisa, assim, você falando isso, Léo, eu acho que também é treinável. O sucesso é treinável, tá? As pessoas falam assim, você sempre falou. Eu nunca falei assim, não, gente. Eu falo, hoje, até antes, gente, de começar aqui, a gente tava conversando, e eu nunca falei tão bem assim, não. É treinável. Se você for pegar os meus primeiros vídeos lá, menino, misericórdia. Eu morria de vergonha, não parecia sem maquiagem. Hoje em dia, Nem liga. É questão de costume também. É igual academia, gente. Tudo é treinável, tudo é É. treinar. Então, tipo, ó, o que nem o seu sobrinho, ele pode ser já nasceu com a estrela dentro dele, entendeu? Às vezes ele pode ser, eu acredito que tenha pessoas que já nasceu com a estrela e vai ser um sucesso. Mas eu também acredito que o sucesso é treinável. As pessoas falam, mas eu tenho vergonha. Gente, tudo é treinável. Você não vai começar igual o início do canal. Você não vai começar bombando
bombando. Sim. Com certeza. Mas e você? Assim, criança. Não Desde imaginava. criança, não? Não imaginava. Você queria ser o quê quando crescesse? Gente, eu sempre pensei assim, ó, 2 áreas que eu gostei. Arquitetura. Até respondi uma caixinha esses dias. As pessoas, se você não fosse médica, o que você ia ser? Eu falei assim, arquiteta. Eu sou muito da organização. Eu sei que talvez a arquitetura, estudando a fundo, não seja isso, gente. Olha, arquitetos, me perdoem. Mas assim, eu sempre gostei muito de organização, de casa, decoração. Tudo isso sempre me chamou muito minha atenção. Tanto que eu sou meio neurótica com esses treinos. Tento, né, gente? Porque ainda estamos em adaptação. Nossa, você não pode ir no meu quarto, então, porque, olha, Não, eu sou... a bagunça reina. Eu sou assim, mas eu puxei muito da minha mãe isso. E quando eu era criança, eu era uma criança... eu vivi realmente a minha infância. Eu tinha 2 amigas, que a gente eram... na verdade, 3 amigas, que eu vou falar delas aqui, vamos ver se elas assistem o vídeo. A Franciele, a Mainara e a Patrícia. Então, tipo assim, a gente era muito amiga. Gente, eu nem posso contar o que a gente fazia aqui, porque senão vai que... A gente era tentada, tá? A Franciele. Eu conheço Franciele. A Aninha. Gente, que mundo pequeno. O mundo é pequeno, o Mato Grosso é pequeno. A Aninha conhece a Franciele. Então, só a Aninha conhecendo a Franciele, ela já sabe o que a gente aprontava, tá? Meu Franciele é uma... Menina, a gente era doidas. Então, mas a gente vivia a infância, jogava bets na rua, perdia tampão de dedo, esses treinos. Eu sempre fui uma menina, jogava bola, sempre fui meio assim, de me divertir. E quando eu era criança, eu nunca pensei, vou ser médica. Tanto que, assim, gente, a minha família sempre teve uma origem mais humilde. E fazer uma faculdade, a primeira geração de pessoas formadas, assim, feito faculdade, é a minha, da minha irmã, do meu primo. Então, não, eu sempre pensei assim, vou fazer uma faculdade, mas assim, a medicina foi surgindo depois, quando eu já era mais adolescente. Mas quando eu era criança, eu falava, não, vou ser arquiteta, outra coisa. Mas medicina, tanto que quando eu passei, era um alvo muito distante, porque eu fiquei 3 anos fazendo cursinho. Então, tipo, eu falei, vou persistir. Eu vi aquele sonho distante acontecendo, mas eu nunca me vi assim, ainda mais, gente, mexendo com internet. Que era internet de escada. Era aquele computador grande de mesa, assim, ó. Eu lembro do barulhinho ligando pra conectar. E às vezes entrava à noite. Eu não lembro se a gente entrava à noite ou à tarde, que tinha menos pessoas. À noite era mais barato, depois de Isso, meia-noite. Lembra que não contava os Gente, eu não dados? lembro. Eu lembro. É coisa antiga, Léo. Coisa antiga. Vem não que você veio também, tá? Mas não vale falar a Você idade não aqui, viu. viu? Tá proibido hoje. Coisa muito antiga. E fica Isso falando... não é do meu tempo. Vai falar que você Novinho, vai, novinho. Do Pokémon pra cá, né, Léo? Mas aí, depois que você descobriu a medicina e tal, você conseguiu conciliar bem com as gravações do canal? Como Então, foi? aí durante... Eu fiz cursinho, né? 3 anos de cursinho. Passei na faculdade. E aí, o que aconteceu? Comecei a estudar. A faculdade de medicina, ela é integral. E aí, a gente... nisso tudo, gente, como eu falei pra vocês, eu trabalhava. Já fiz chinelo, já trabalhei de floricultura, que faz laço. Sei. A gente fazia laço, arranjo, eu sei fazer tudo. Chinelo, bordado, pintura, Leonardo Gente, sabe. ela é 1001 atividades. Que 1001 legal. atividades. Ó, cabelo, sei fazer tudo, entendeu? Tinha Tipo, loja online. Tinha loja online. Gente, você lembra? Eu tinha loja online, gente. Eu tinha loja online de cílios também. legal. Lembra, Léo? Lembro. Não, empreendedorismo. Não, e o melhor é que ela vendia e ela saía com uma moto, entregando Cuiabá inteiro. Cuiabá e Vargas Grande. Curiosidade sobre Gente, eu nem Caliandra. lembrava Exato. disso. E já com o canal. E já com o canal, gente. Gente. Eu sempre fui muito de me virar. Por quê? Que nem eu falei, meus irmãos recebiam mesada e eu recebia salário. Sim. Opa. E aí, o que aconteceu? Eu sempre queria dinheiro. E eu falei, cara, eu quero ter minhas coisas, mas eu não vou ficar pedindo pro meu pai. Gente, mas meu pai nunca me negou nada. O Leonardo sabe, meu pai é um paizão, cara. Um paizão. Só que eu sempre quis ter o meu. E aí, nisso, eu também... Aí, o meu último hobby foi o quê? Maquiadora. Leonardo, trabalhei de maquiadora mais de 5 anos. Que legal. E primeiro ano trabalhando de maquiadora, eu era assistente. E eu sempre gosto de frisar isso, gente. Se você quer crescer na vida, ande perto de pessoas que são grandes. E não seja, tipo assim, vá de graça. Olha, eu trabalhei no salão Lauda Hair, depois eu fui pro Espaço na Casa, trabalhei de freelance no Cravo e Canela. Vários salões eu trabalhei de freelance também. E aí, o que acontecia, Aninha? Pra mim entrar no mundo da maquiagem, eu vim de Juína. E aí eu falei, cara, em Cuiabá, uma menina de Juína, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vou ficar trabalhando de assistente. Eu era assistente de maquiadora, mas eu já maquiava. Sim. Assistente de maquiadora da Mônica.
da Mônica Freitas, que eu amo a Mônica. Mônica, um beijo pra você. Eu amo ela. Fiquei um ano trabalhando de assistente maquiadora. Gente, assistente, eu lembro que eu ganhava, mas eu ganhava pouco. Eu trabalhava, fiquei um ano, ó, ralando. E ela era uma das melhores pra aprender, aqui. né? Não tem melhor aprendizado que lá na prática, né? Na prática. E aí eu fiquei lá um ano. E aí depois desse um ano, eles me convidaram pra ser maquiadora oficial, né? Profissional. Aí fiquei trabalhando de maquiadora. E aí, o que acontecia? Entrei na faculdade. O que eu vou fazer? Aí eu falei, quero dinheiro também, né? Beleza. E aí, meu pai era faculdade de segunda a sexta, geralmente sábado e domingo não tinha. Então, de segunda a sexta, trabalhava a faculdade, que era integral. À noite, alguns dias à noite, eu fazia maquiagem. Aí, sábado, às vezes, tinha sábado que eu ia de freelance pro salão, porque tinha muita produção. Tipo, tinha 10 convidados, a gente fazia 10 maquiagens no dia. Mas eventos, né? Eventos, Final de semana. isso, casamento, esses negócios que tinha no final de semana. E aí, o dia que não tinha evento, eu gravava vídeo pro YouTube. Aí, por exemplo, eu gravava 4 vídeos no dia. O Leonardo é dessa época aí. 6 vídeos no dia. Nossa, cansativo. Jesus. Nossa, a gente começava cedo e ficava até de noite. Até de noite. E não é só ir lá gravar, entrar, tem que Não, gravar a tudo, gente tem a gravava receitinha. E no Léo dessa época aí, que depois a gente deu uma melhorada ainda agora, Léo, agora só a gente separou os dias, que agora eu tô com mais tempo. Mas aí, como eu não tinha tempo, o Léo é dessa época aí. Minha mãe mandava, a gente estudava tudo antes, testava, aí decidia as receitas. A minha mãe fazia o roteiro e falava aqui, ó, vocês têm 6 vídeos. 6 vídeos. Pra gravar. Se virem. E ela viajava. E ela viajava e deixava o roteiro com a gente. Aproveita um pouco agora pra falar já dos perrengues, né? Que vocês passaram gravando e tal. Conta aí, Léo. Conta, eu quero um saber pouco, da história Léo, da Marlene Matos. Gente, era uma luta. Era assim, sexta-feira a gente começava, né? Isso, começava sexta-noite. A preparação, né, Léo? Exatamente, preparação, tudo. E a gente não gravava no mesmo lugar, no local onde ficava, onde ela morava. Sim. Então a gente separava as coisas. Carrinho de supermercado, a não gente tem? enchia. Carrinho de supermercado, a gente morava em prédio, né? Aí a gente, por exemplo, luz, eu tinha 2 softbox, 2 LED, não sei o que. Só que minha mãe, gente, além de tudo, a Marlene Matos, não gostava do cenário lá de casa. Ela queria que eu fosse gravar em outro cenário. Aí a gente saía ali do Jardim das Américas pra ir gravar lá no Bonavita. Gente do céu, era o perrengue. Aí começava isso na sexta-feira. E a Kali, ela é assim, ela é precavida de tudo, né? Então, assim, não podia, ela levava a casa inteira pra não faltar nada. Pra voltar pra pegar também, né? Não, Aninha, sabe o que é a casa inteira. É a casa inteira. Era arara de roupa. Meu Deus. Era arara de roupa. Tipo, você já botava todos os looks. Porque sexta a gente não gravava. A gente ia só pra separar o que a gente ia... Isso. A mudança. Preparar pro outro dia. Exatamente. Isso. E aí a gente, por exemplo, era tudo mesmo. Era café, água, energético. Porque minha mãe, ela achava assim... Não, se eles tiverem com comida, água, energético, eles vão aguentar... Pau. Isso aí. Eles vão... Vamos embora. A noite toda. E a gente ainda jovem, doido pra querer sair. Doido pra terminar o serviço cedo. Doido pra acabar cedo pra poder sair. Mas a Marlene Matos, eu não sei nem se ela sabe desse eu lembrei ontem, gente, que você até ri demais dessa história, porque ela realmente, ela era... Conta o porquê da Marlene Matos agora. Quero saber. Era porque ela fazia isso, né? Sexta-feira ela passava o roteiro, 6 vídeos. 6 vídeos. Calho, 6 vídeos, toma. Se vira. Gente, vocês gravam 6 vídeos. E ela é super atenciosa, ela prepara tudo, ela prepara comida, ela vai no mercado, café. Gente, a casa da Kali, né? É ótima pra você fazer uma visita. Tem comida toda hora que você vai, todo dia. De repente o pai dela tá lá, de repente ele sai e volta com 10 pastéis, assim, lanche da tarde. Linguiça, como que é? Salame, isso. Lá em casa é assim também, eu sei. E aí ela preparava tudo e ia com a gente. Na hora de gravar, ela saía, né? Isso. E aí a gente ficava lá, e ela voltava. E a Kali
olha, mãe, a gente vai entregar 3 vídeos. Aí ela, não, vocês têm que gravar os 6, porque você não tem tempo, você tá no internato, você... Isso Sou a maior incentivadora. Cara, que legal. Sim, né, gente? Mas, ó, era complicado, mas assim, a gente apelidou ela de Marlene Matos. Gente, pra quem não conhece, Marlene Matos, ela era A assessora empresária da Xuxa, né? É, empresária da Xuxa, empresária. né? Mas diz que ela é muito brava, ela é rígida, né? Aí, por isso, gente, pra quem é novinho igual o Léo... Não lembra, né, da pra quem é Marlene novinho, Matos? pra quem é novinho Não igual o Léo, não sabe quem é. Dá um Google. A Xuxa era a estrela e a Marlene Matos Matos era quem organizava tudo nos bastidores. Ela... Isso. E aí, o que acontecia? A gente tinha que gravar 6 vídeos. Aí eu falava, ai, mãe, só deu pra gravar 4. Eu tô muito cansada. Por quê, gente? Quando você vai gravando vídeo, o seu semblante vai mudando. Do primeiro vídeo pro último, porque você vai começando a ficar cansado. Então tipo assim, a minha mãe via, ela falou, não, tem que gravar 6 vídeos. E não era só entrada e saída, porque quando a gente, na minha organização de vídeo, a gente grava entrada, saída, e o meio da receita é só a mão. Então, por exemplo, ela falou, não, eu quero 6 vídeos, eu quero entrada, saída e meio. Porque eu fazia faculdade, eu não tinha outro horário pra gravar. Não era nem, às vezes não era nem tanto pela... Eu queria ter uma incentivadora assim. E não era, às vezes, nem tanto pela rigidez, era o tempo mesmo. Era o tempo que eu não tinha. Tipo assim, não tinha que ser ali. E ela ficava nesse desespero, porque ela que editava, ajudava a editar. Isso é muito importante falar, até esqueci. Porque, gente, lá no início do canal, que nem eu falei, eu gravava com Cybershot. E quem editava era eu. Então, tipo, gravava, editava e postava. Enfim, aí, cara, eu comecei quando eu vim pra Cuiabá, ficou mais complicado, né? Como que vai fazer com cartão de memória nisso, gente? Minha mãe morava ainda no interior. Ela mandou pra cá, vai ter uns 2, 3 anos. E aí eu falei, mãe, e agora? Você vai ter que editar? Porque é muito serviço pra mim. Aí ela falou assim, sabe como que eu fiz, gente? Ensinei minha mãe, ligar o computador, editar, tudo com um tutorial no YouTube. Eu mandava, minha mãe falou assim, tá, e agora? Eu mandava. Ela é a dona dos tutoriais. Gente, não é mais você, não é ela. Minha mãe, gente, ela mandava assim, mãe... Como ligar o computador? Aí eu mandava um vídeo. Sério, Aninha, é verdade. Aí eu falava assim, mãe, como cortar o vídeo? Aí esse vídeo. Mãe, como colocar áudio? Aí esse vídeo. Porque eu usava o mesmo programa. E no YouTube, gente, YouTube, se você quer se profissionalizar, tem tudo no YouTube. YouTube é maravilhoso. Ensina tudo. Até tipo... ontem eu fui fazer sobrancelha e a menina falou assim que tinha um vídeo no YouTube. Como abrir o YouTube? Porque tem gente que não tem dificuldade. Mas tudo bem. Aí eu falo assim, mãe... Minha mãe ela foi assim, alfabetizada na questão de vídeo, só com o YouTube, gente, de verdade. Eu ensinei minha mãe tudo. Eu fui fazer meu primeiro curso profissional de maquiagem em 2019. Antes era só YouTube. Só YouTube. Eu aprendi tudo review no YouTube. De blogueira. Review de blogueira. Não, tutorial também. Tutorial. E aí foi isso. Então, assim, o YouTube eu acho que foi muito fundamental na vida da minha mãe também. E aí, ela que é responsável por editar vídeo. Então, tipo, hoje a gente faz o roteiro. Ela que edita hoje? Ela edita até hoje. Só que a gente tá terceirizando vai começar a terceirizar essa mão de obra da edição de vídeo, porque agora ela tá falando que ela tá muito cansada. Ela virou estrela agora. Ela é. Aí ela tá, tô cansada, vamos terceirizar. Agora a gente tá começando a terceirizar a edição. Sim. Ah, que legal, hein? Que ótimo. Essa sua mãe... Minha mãe, ela é visionária. Eu queria ter uma incentivadora assim lá em casa, não. Lá em casa, se eu vou gravar, tem que avisar todo mundo. Meu pai entra e fala assim, você quer comer o quê? No meio do vídeo, sabe? Nem tchau. Não, lá em casa... tanto que hoje em dia eu tenho um estúdio no fundo da minha casa, que eu mandei apartamento. Agora eu mudei pra casa. Sim. A gente montou tipo um estúdio mesmo pra gravar os vídeos, que aí fica tipo um escritório. Porque hoje em dia tomou outra proporção. Apesar que é tudo muito simples, gente. Hoje, ainda quem trabalha no canal sou eu, minha mãe. Agora que tá entrando uma equipe maior. Sim. Mas, assim, era muito eu e minha mãe. A gente tá delegando as funções pra poder crescer um pouco mais. Entendi. Agora, que é difícil. E vamos falar um pouco de futuro? Quais são os planos para o futuro de vocês? Ai, gente, não sei. E os seus, Léo? Conta aí, Léo. Gente, eu também, assim, trabalhar. Brincadeira, não, eu sei bastante. Eu creio, assim, que as coisas não são feitas em vão, né? As coisas, assim, Deus sempre provê o que tem que ser feito. Eu sou muito fiel a Deus. Tanto que se a pessoa entra lá no meu Instagram, todo dia tem um devocional. Né, tem um devocional, mas justamente porque eu acredito muito nisso. E a partir do momento que eu entreguei realmente as coisas do jeito que tem que ser, deixar, assim, confiar em Deus e relaxar, porque eu tenho muito dificuldade nisso. Descansar. Até uma época eu tava tão louca, assim, tão trabalhando, estudando, que eu cheguei por lá e falei assim, eu tô tão ruim, eu não consigo falar, por exemplo, aqui era um copo.
se eu fosse falar o roteiro, tava escrito copo, eu falava tijolo. Eu tava na fadiga mental. Nossa. Eu tava muito cansada. Você lembra dessa época? É porque é muita pressão, eu lembro. Era uma época de muita pressão, né? O cansaço não é só físico, é mental, É né, mental. cara? E a Isso gente daí via que era muito mental, muito emocional, assim. Tipo, nossa. De trocar palavras, você de lembra? trocar palavra. E... Esquecer palavra também é bem, né? E tinha essa pressão, tipo, eu preciso entregar, eu preciso fazer, não pode parar. Isso, eu tinha uma pressão, eu preciso entregar, preciso fazer, não posso parar. E além de tudo, tinha faculdade. Tinha faculdade. E aí era aquele período de tensão, né? De internato, porque sua vida continua ali. Você para pra gravar o vídeo. Mas a vida... Mas a vida tá rolando. Então você tem que gravar, você tem que estar bem ali. E mesmo com os problemas, faculdade, família, né? É porque, assim, as pessoas vê o vídeo e falam assim, ninguém não imagina o que você tá passando por trás. Então, é muito complicado. Eu cheguei num nível, assim, de cansaço mesmo. O Léo lembra, eu não conseguia ler o roteiro, porque pra gravar o vídeo normal do YouTube, a gente tem roteiro. Então, assim, eu olhava o roteiro, falava, tá escrito copo, eu falava tijolo. Nossa. Eu tava num cansaço mental extremo, eu não conseguia, de verdade, gente, eu não conseguia. Eu lembro até hoje, Deus me ajuda, eu não conseguia. A gente até teve que usar teleprompter, né? Uma época que você não usava. Você não usava, era tudo de cabeça. Tudo da cabeça. Lia, ok, vamos, e aí foi. Mas era muita pressão. Não podia assim, parar, né? Não meu podia Deus, parar. era. Mas melhorou, graças a Deus. Mas assim, eu fui cuidar da minha saúde mental. Fazer atividade física, fui no psiquiatra. Então, tipo, fui cuidar dessa situação, sabe? Porque eu acho que tudo tem que ser moderado. E sabe o que eu não vivia, Aninha? Eu não era feliz no processo. Você tem que ser feliz no processo também, eu acho. Se você for esperar pra ser feliz só quando você alcançar, você vai viver numa infelicidade. Então, sempre eu gosto de falar pras pessoas, seja feliz no processo daquilo que você tá sonhando, né? Porque, ano que vem, a minha meta é ganhar 10 milhões daqui 5 anos. Cara, você só vai ser feliz quando você tiver 10 milhões daqui 5 anos. Seja feliz no processo. Tô trabalhando, cara. Tô aqui lutando. Nossa, mas tá tão gostoso isso. E vai, tipo, entregando as coisas a Deus. Então, tipo, eu não era feliz. Eu não tava sendo feliz no processo. Eu estava me martirizando no processo, sabe? Tipo, ser feliz nas pequenas conquistas, né? Uma vez eu até li um livro, não lembro qual livro foi, que fala assim, às vezes você tem um grande sonho, mas, tipo, você só vai ser feliz quando alcançar esse sonho. E aí, se seu sonho for casou, você pode morrer? Verdade. Se você for casou, você pode morrer? Acabou, tipo, casou. Só e isso? aí? Não. Né? Tem que ser assim... Aproveitar o processo. Mudanças, né? Várias mudanças, assim. Você tem que aproveitar o que você tá vivendo naquele momento. E aí, eu creio, assim, a gente chegou num nível que... gente, não tem explicação. É tudo provisão de Deus. Que nem... Contar um negócio aqui. Sábado, a gente foi... Sábado, né, Aninha? Foi sábado agora. A gente foi... Foi assim, gente, foi assim. Eu vou contar o que aconteceu até a Aninha. Eu nem contei isso pra Aninha. Eu tava com convite. Eu ganhei 2 convites pra ir pro Movimentos, né? Que era um dia, né? De jornada sobre empreendedorismo e tal. Eu falei, com quem que eu vou? Aí fiquei pensando, falei, quer saber, eu vou jogar lá no store, falar, se aparecer alguma seguidora bem empreendedora que queira ir, vou dar oportunidade pra ela. Aí, joguei no store. Eu apareci. Aí, tipo assim, gente, foi assim, vou até contar. Eu olhei o store, eu falei assim, eu quero. Mas eu falei assim, vai ser pra pagar. Eu quero. Vamos devagar. Gente, a capricorniana. Mas de graça é melhor, gente. Não, capricorniana. Tinara, desculpa aí se você estiver ouvindo. Foi demais, amiga. Nós foi amamos. Ótimo, nós aprendemos muita coisa. Você arrasa. Arrasou. Tamo pronto pro Movimentos versão 2.0 ano que vem. Ano que vem sou eu e a Aninha, né? De empreendedorismo. Amém, glória a Deus. Amém. Mas enfim, aí a Aninha pegou e postou. E eu falei assim, eu quero. Ela foi a primeira, teve ela e mais uma, tipo, em menos de 5 minutos. Porque, assim, foi de Deus, sabe por quê? Porque, assim, às vezes o Instagram, ele trola a gente, né? Ele não entrega o que é pra entregar. E aí eu peguei e falei assim, cara, apareceu a caixinha da Aninha falando movimentos. Falei, eu nem vi direito, eu nem escutei a Aninha, só falei, eu quero! E eu fui. E aí eu falo assim, por que a pessoa tem que ser ousada? E você queria ir, né? Eu queria ir, só que eu falei, vou sozinha, a gente não, os ingressos estavam esgotados já. Esgotados. Aí a Aninha falou, não, beleza, tem ingresso, bora. Gente, eu na cabeça, eu falei, não, eu preciso falar com o Felipe Tito. Como que eu vou falar com ele? Eu falei, preciso falar com o Felipe Tito. Como que eu vou falar com ele?
E aí eu falei, Aninha, a Aninha já tava, a gente tava lá o dia todo, porque começou 1h30, acabou quase 8h30, 9 horas, né? Não, acabou, era 10 horas 10 praticamente. horas. E eu falei, cara, eu preciso, porque eu precisava falar num negócio, de um projeto do ano que vem, gente. Spoiler, não posso falar do que é. E eu falei, eu preciso falar com ele. E a Aninha falou, não, eu vou com você. E nisso a bateria do meu celular tava, que é iPhone, né, gente? Das 5 horas já acabou a bateria. Aí eu falei, não, preciso. A Aninha, não, fica tranquila, eu vou lá no final, eu vou com você. Aí na hora que acabou tudo, teve a fila pra tirar foto, né? E coitada, a Aninha cansada. E a Aninha foi comigo e tirou a foto. E eu consegui o contato dele. Mas, gente, não é contato assim, é contato pra outra coisa, pra coisa profissional. Poxa. E aí? Não, e pior que eu não sou de ir atrás de famosos, sabe? Eu tipo assim, eu posso estar aqui almoçando com a pessoa do lado, que eu não tô nem aí. Aí eu falei, não, Kylie, vamos, eu vou por causa de você, vamos. Mas pelo Felipe Tito você ia, né, Leonardo? Com certeza. O que é uma filinha de 1 hora, 1h30? Não, foi rápido, foi menos de 20 minutos. Foi rápido. Aí, ó, 20 minutos e conseguiu o contato dele. Não, mas foi o contato pra profissional. E aí... Muito atencioso, maravilhoso. Muito atencioso, ele é bem sério, tá? Bem sério. É? Aham. Depois a gente conversa. Nossa, a palestra dele lá abriu meus olhos, assim, muito, Não, sabe? muito foi bom. bem bacana. E aí eu falei, cara, como que eu vou fazer? Porque eu tinha conversado, mês de junho, eu tinha ido numa reunião do YouTube. E lá eu tinha visto a Mari Maria. E eu falei, cara, na hora que eu vi ela, eu travei. Eu só comecei a chorar, não consegui. Eu queria falar um negócio pra ela. Eu não consegui falar. Eu falei, não, dessa vez vai ser diferente. Eu vou focada naquilo que eu vou falar pra ele. Porque eu queria o contato dele pra outra coisa. Aí, beleza. Não, vou focada. E eu tremendo, igual a vara verde, assim. A minha mão atrás tremendo. Eu falei, não, vou focada. Aí chegou minha vez. E eu, calma, Kylie, calma, Kylie. Ele é gente boa, calma. E ela só tava batendo o texto aqui. Eu já tava decorado. Gente, eu tava repetindo o texto. Eu fiquei o dia todo repetindo o texto que eu ia falar. Aí eu falei assim, não, agora chegou a minha vez. Aí eu fui... E porque, gente, ele ser uma figura pública, ele ser solteiro, ele ser bonito, tipo, a mulherada... Fica doida? Tava doida, não tava minha. A mulherada tava... E eu não queria pra esse intuito, eu queria por causa de outra coisa. Mas em breve vocês vão saberão. Aí, enfim. Aí eu falei, cara, eu vou focada. E aí eu fui já, e aí eu falei assim, quero seu contato. E ele, o quê? Porque, né, aí eu falei, eu quero seu contato. Eu expliquei o motivo, aí ele falou, não, beleza. Passou o número da assessora dele. E aí, beleza, tá, o resto depois vocês vão saber depois. Mas, assim, o que eu gosto de falar é que você tem que ser perseverante e focado nas coisas, entendeu? Você tem que persistir. Até pra mim entrar no transplante também, voltando ao assunto, gente, faça tudo sempre com excelência. Se inspire, ande com os melhores. Ande com os melhores. Você tem que andar com os melhores porque você vai se tornar o melhor. Por quê? Quando eu fui trabalhar com transplante, eu peguei e fiquei fazendo tipo um fellow, um estágio com o Dr. Rafael Fittipaldi, aqui de Cuiabá. Maravilhoso! Ele é muito Posso bom. falar nada porque eu amo. Eu sou suspeita pra falar dele. Então eu fiquei quase 2 meses com o Dr. Rafael. E, gente, sabe como que eu cheguei nele? Foi pura ousadia. Eu não conhecia ele pessoalmente. A Aninha, né, já era íntima dele, mas eu nem sabia. Tipo assim, gente, foi uma ligação que... Eu falei pra ela, vai lá fazer um tratamento com ele, lembra? Uma vez daquele amigo falou, puta. Só que sabe quando a pessoa fala, eu comecei a seguir, eu sabia quem que ele era, da área da saúde. E eu falei assim, cara, beleza, vou mandar um direct. Gente, eu mandei um direct na cara dura. Eu sou carona. Lá na maquiagem, eu trabalhei... Então, pra vocês verem assim, eu sou caruda. Mas tem que ser, senão... Entendeu? Fui caruda com o Felipe Tito, fui caruda lá na maquiagem quando eu fiquei trabalhando no salão. E agora eu falei, gente, você tem que ser caruda, dá sua cara pra bater. Exatamente. Sabe? Porque o não você já tem. Não você já tem. Vai atrás. Eu sempre falo isso, não você já tem. Esse negócio de vergonha, eu tenho medo, eu não consigo. Para, cara. Vai atrás que você consegue. E você consegue mesmo. E aí tá, daí eu falei, vou mandar um direct. Mandei um direct pro Dr. Rafael. Aí o Dr. Rafael pegou e falou bem assim, pode vir, não sei o que, não sei o que. E ele é muito solícito, ele é muito simpático. Mas você foi assim, tipo, já pra trabalho? Não, só pra... Não, igual na maquiagem. Igual na maquiagem? Igual na maquiagem, gente, porque assim... Um estágio não remunerado, então, estágio não pra remunerado. conhecer. Isso foi técnicas, assim, que eu acho que Deus me enviou, entendeu? Porque na maquiagem eu trabalhei um tempo de graça pra depois ser paga. Sim. E muito bem paga. No transplante eu trabalhei de graça também depois pra ser paga. Então, tipo assim, foram possibilidades. Eu percebi, gente, isso. Então, se você quer algo na sua vida ou quer chegar perto de pessoas de alto nível, pede um estágio,
sei lá, acompanha aquela pessoa de graça. Gente, eu fazia plantão à noite, que nem do Dr. Rafael, porque lá eu opero de dia, né? Eu fazia plantão virada, cansada à noite. Madrugada aí. Tem que ter humildade, Não, né? Chegar com humildade. Isso, e no outro dia eu tava lá, entendeu? Plena, em cima do salto, maquiada, de roupa social. Tava lá, por quê? Eu tinha um foco. Entendeu? Até eu fui chegando um tempo e depois surgiu outra oportunidade de emprego. Ele me indicou para outro lugar. Muito bom. Mas assim, gente, ande com os melhores, entendeu? Saiba, tenha humildade para chegar no lugar. Você nunca sabe demais. Escute as pessoas. Escute, por exemplo, como eu sou da área da saúde, escute o enfermeiro, escute o técnico, escute todo mundo. Filtra o que você acha bom, o que você não acha bom. Mas seja humilde. Eu acho que as pessoas hoje em dia não têm mais humildade para escutar. Não. As falo Verdade. assim... Eu chego nos lugares, as pessoas falam, se você tem 2 milhões. Cara, 2 milhões, eu agradeço a Deus por ter. Mas não é assim, você que do nada, você tem que ter humildade pra chegar. Eu lutei por eles, lutei, né? E lutei, não é, Aninha? Eu sempre tô pronta pra aprender. Sim. Entendeu? Às vezes eu sei de uma Essa é coisa... a questão, né? Tipo... Não é porque eu tenho... humildade pra aprender, né? Eu ainda preciso aprender. Eu ainda preciso de você. E então, as pessoas, elas tiram da cabeça... Eu já sei de tudo. Ainda mais na área médica, gente. Médico, vocês já conhecem, né? Médico, eles sabem de tudo. E aí, eu chego na humildade, sempre. Porque eu sempre vou ter algo de bom pra aprender com aquela pessoa. Ou até algo de ruim que eu não queira ser. Sim, até a experiência ruim serve, né? E aí, eu falei, não, gente. Então, através da humildade, eu consegui network e relacionamentos. Entendeu? Uma coisa que eu vejo hoje em dia no mundo da internet, até no mundo do empreendedorismo e de tudo, network é muito importante. Muito verdade. importante. Muito em todo importante. lugar, né? Em todo Sempre. meio. Sempre você vai precisar de um... Muito importante. E uma coisa assim, gente, voltando a Marlene Matos, que é minha mãe, ela tá numa vibe agora de ler livros, né? Minha mãe, ela tem as vibes. ela tem os períodos dela. Aí agora ela tá na vibe de ler livros. Marlene Matos, beijo, mãe. Aí agora ela tava lendo aquele livro Como Convencer uma Pessoa em 90 Segundos. Sim. Gente, é maravilhoso. E olha, pra quem tem preguiça de ler, escuta ele, tem de graça no YouTube. A mulher lê o livro pra você só precisa ouvir. Cara, aí é demais, né? Gente, e é muito bom, porque ele ensina várias coisas no sentido, tipo assim, de comportamento, por exemplo. Ele fala que eu tenho que te copiar. Que nem a Aninha chegou aqui e sentou. Eu não conheço a Aninha. Vamos falar que eu acabei de conhecer ela. Aí ele fala que eu tenho que sentar na mesma posição, dobrar as mãos igual a ela e ficar mesmo assim. Porque ela vai como se sentisse... Tem um termo técnico, mas sentisse uma empatia. Ela vai se sentir familiarizada. Familiarizar a pessoa. Com você. Aí tem outras técnicas que ele ensina lá. E aí, tipo, é justamente muito isso. Minha mãe, gente, minha mãe é muita mentora. Minha mãe acho que tinha que ser palestrante. Minha mãe fala disso, desse livro. Pai Rico, Pai Pobre. Ela lê, tá vendo? Agora ela tá empreendedora, Léo. Você tem que ir lá. Ela vai já tô até vendo. Ela vai terminar de ler, já vai sair com um curso pronto. Um curso pronto. Gente, Caliandra. Não, gente, minha mãe é demais. E aí, ela fala também uma coisa que eu falo, gente, e isso é um conselho que eu dou pra todo mundo, sabe? Uma amiga minha tem a nutricionista, a Ju, e ela formou recentemente, e eu falei assim, Ju, ande com os melhores. E outra coisa, ande bem vestida. A sua aparência, eu vi na internet, você só tem uma oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, você só tem aquela oportunidade. Então, ande bem vestido, faça o seu melhor. Às vezes, assim, não, mas eu vou trabalhar no plantão, lá lá não sei na onde, vou mais ou menos, vou de chinelo. Cara, se maqueie, arruma o cabelo, toma um banho. Pelo menos toma um banho, né, gente? Porque tem gente que toma banho. Um banho essencial. Não, essa história de primeira impressão sempre fica. Sempre. Eu sempre tive isso na cabeça também. Gente, você não tem noção. O tanto que isso me abriu. Eu fui pra São Paulo recentemente. E o tanto de portas que estar bem vestida traz pra você. Isso aconteceu comigo também. Eu fui convidada pra ir em eventos da Sephora, sabe? Fui bem vestida e eu sei que eu causei boa impressão. Então, realmente, a primeira impressão principalmente vocês que falam de autocuidado, assim. Sim. Que se você não cuida nem de si, como é que você vai ensinar a outra pessoa? Como você vai vender a beleza, né? Exatamente. Como é que você vai empoderar outra pessoa se você nem se, né? E aí eu vejo assim, gente, uma coisa... Isso minha mãe prega. Antes sempre, ela fala assim, até que eu tô gastando dinheiro, eu falo, mãe, ela fala, não, é investimento na sua imagem. Mas gente, eu tipo, lembro. olha a minha situação, olha aqui, eu tô de terno, camisa, salto, isso tudo aqui é mentoria da minha mãe é muito mentora de empreendedorismo. E Leonardo sabe, minha mãe é muito chata. Minha mãe é completa, é até stylist, olha gente, que legal. Ela precisa lançar uma coisa, eu quero fazer o curso dela. dela. Vocês não têm noção, minha mãe é muito assim, visionária. Contrata assessoria dela.
Você sabia que tem um curso de assessoria pra influenciador? Tem. A Maria Petri, eu já ótima. fiz, é maravilhoso. De repente sua mãe faz também, pra ela fechar bastante publi pra você. Nossa, minha mãe é muito. E minha mãe era chata até com a roupa passada, né, Léo? Você lembra? Gente, Conta aí, Léo. Conta aí essa. ela era. Gente, assim, antes da... Ou a roupa, a gente já tava tudo pronto. Ai, não, Caliandra, essa roupa não. Né? E ela tem os tons que ela gosta. Porque meu cabelo é escuro. Aí eu não posso usar, por exemplo, tom pra gravar vídeo. Tom muito escuro, porque senão não vai realçar meu cabelo. Gente, ela é uma assessora completa, ela precisa. Aí, e às vezes a gente tava ali, sabe, pronto na... A gente que tava ali no todo movimento, ela chegava em 1 minuto, ela já reparava tudo. Ai, não, Caliandra, essa roupa não dá. Ela trocava de eu trocar. Então, tipo, às vezes um detalhe, o cabelo, o fio do cabelo. Aí eu sempre falava, Léo, fica olhando meu cabelo, Léo, fica olhando meu cabelo. Porque o fio do cabelo que tivesse fora do lugar... E eu também aprendi a gravar trabalhando no canal, né? Porque eu não tinha experiência. E aí, eu lembro assim, a gente entregava, aí ela... É só o fio, né? Assim. Nossa, maravilhoso. A postura, você tem que lembrar, Caliandra, da postura. Ela e o Léo já, tipo, como a gente trabalhou o tempo junto, gente, a gente comia marmita, o Leonardo era assim. O povo acha que é luxo, não é luxo? A Aninha sabe. Não. Porque atrás de uma fotinha tem muita marmitinha por trás, né? É porque, não menosprezando a marmita, né? Tem marmita boa pra boa. Exatamente. Marmita, Mas é porque eu falo assim, quem vê o vídeo, o espaço, local, às vezes fazendo as receitinhas nem imagina, assim. Não, e sem falar os horários, né? A marmita, gente do céu, era os horários, a gente gravava até tarde, comia a marmita, a gente almoçava na marmita porque era mais prático. Né? Não, nada contra a marmita, gente, a gente ama marmita. Mas assim, a gente gravava... E era no perrengue mesmo, era improviso, às vezes era um cenário tipo assim, improvisado mesmo, as pessoas nem imaginavam o que era aquilo lá. Em um canto a gente fazia as coisas. Era mesmo. Né, Léo? E aí a gente saía no condomínio, arrastava a árvore. Você lembra? Saía no condomínio, arrastava a árvore no sol quente. E eu falava, e a Caliandra caruda, né? Eu não. Tipo assim, eu sou mais... Não, o Léo, você cara carudo, é porque assim, eu sou meio pra frente, né? Ela não tem medo. Tipo assim, eu já falava, Caliandra, a gente vai arrastar essa árvore. A gente ia tirar ela de lá pra cá. E ela ia. Gente, era terrível. Terrível, gente, era terrível. Legal. E principalmente nessa fase que eu tava aprendendo, como ela é muito 220, eu lembro que era assim... A gente chegar, tem que montar, né, e tal. Quando eu vi, ela já tava pegando, assim, pegando os tripé, pegando o negócio, montando tudo. Meu Deus! Um furacão. Um furacão. Que legal, que legal. Mas aí eu acho que, nem voltando pra questão da estética, eu acho que, sim, beleza, quando a gente fala de beleza, estar bem vestido, pra você poder agarrar as oportunidades que vão aparecer. Então, as pessoas falam, a pessoa tem que gostar de mim só pelo que eu sou. Cara, tem que gostar de você pelo que eu sou, mas causar uma boa impressão também é bom. Sim, verdade. De vez em quando. De vez em quando. Abre coisas, abre negócios, abre network, abre oportunidades, igual você mesmo falou, né, Aninha? Você foi pro evento, cara, abre N possibilidades ali de negócios, de network, de publicidade. Então, a gente tem que estar preparado. Já pensou se você tivesse mal vestido, Aninha? É verdade. Não tem condições. Entendeu? Então... Você já julga mal. Não, e tá cheirosa também, né? Causando aquele impacto e tal, gente. E estar bem vestido não é condição financeira, tá? Não. Estar bem vestido é questão de você querer. É você saber que listrado, camisa listrada não pode ir com short estampado. Sabe de quem que eu lembrei daquela Márcia Sensitiva, lembra? Por que não conseguiu um emprego? Porque não lavou o cabelo. Você cara, usa a mesma calça uma semana. Porca! Não, chega lá com o cabelo oleoso, lava o cabelo. É maravilhoso. Não, mas a gente tava falando do futuro, você não respondeu quais são os planos gente, do futuro. Então, a gente já emendou em outras conversas aqui. É verdade. Falando pro futuro, eu tenho metas que estão próximas, assim. Eu formei, das minhas metas era formar na faculdade, então eu formei, tô fazendo pós de tricologia e transplante, até o final do ano eu já termino ela. E também tem um plano vindo pro futuro aí que eu não posso falar, mas... Torçam por mim, né? Torçam por mim. É um e ela é futuro cheia, próximo. você já percebeu que ela é cheia desses spoilers? Não, gente, os seguidores devem sofrer de ansiedade. Esse futuro tá próximo. Eu vou falar daqui a pouco, quando começar. Eu não posso nem falar nem falar. Se eu falar qualquer termo, vocês vão descobrir. Mas assim, tá próximo, sabe? Tô caminhando pra ele. Que bom. E vai ser bom, né? Prepare-se que vai ser bom. Muito bom. Quem gosta do canal, a gente vai amar esse futuro. E o seu, Léo?
Olha, gente, trabalhando muito, esses meus planos. Não Ser sei fit. ainda. Ser fit. Continuar trabalhando, né? Continuar trabalhando bastante. E é isso, né? Assim. Eu acho que eu não tô com muitos planos assim, tantos grandes planos por agora, né? Graças a Deus, trabalhando muito. E sei, eu acho que é isso. Essa pergunta me pegou. E você, Aninha? O meu plano principal é cuidar da minha saúde aí, né? Comecei a ir pra academia, essas coisas. Não vou virar fitness, não, mas cuidar um pouco mais da saúde, né? E também trabalhar bastante. Tô orando pra vir novos projetos, pra vir novos parceiros, né? Amém. Já começamos aqui, ó. A Aninha já veio uma bela convidada aqui, gente. A Aninha abrilhantou hoje, né? Todo mundo abrilhantou. Abrilhantou muito, gente. Ó, eu agradeço de coração, gente. Muito obrigado. Obrigado muito obrigado você por ter mesmo convidado a vocês gente. participarem, Amei. tá? Estarem aqui comigo nesse momento muito importante. É um episódio piloto. Às vezes, gente, a gente dá uma travada aqui. Ai, travamos. Mas é porque foi um episódio piloto pra gente se acostumar. Eu tô suando frio. Olha aqui. Tá? Nossa, tá muito gelada a mão, gente. A mão dela tá um gelo. Olha aí, Léo, aqui. Gente, De do tão céu. nervoso, porque eu estou acostumada a gravar vídeo pro YouTube. Então, o vídeo pro YouTube a gente tem roteiro, totalmente só tá diferente. eu, entendeu? Aqui a gente tem uma equipe junto. Então, eu agradeço de coração, gente. Obrigada. Muito obrigado por vocês estarem aqui Imagina. comigo. Eu creio, assim, que vai ser um sucesso, né? E o que vocês precisarem de mim contar, eu sempre vou estar aqui pra vocês. Tamo junto. Amém. Desejo muito sucesso, que Deus te abençoe em tudo que você fizer. Amém. E é isso, pode contar comigo também sempre. Eu também desejo muito sucesso, muito, muito. Torço muito por esse canal, assim, e sou muito honrado de estar aqui, de fazer parte disso, né? E é isso, vai dar super certo. É, verdade, tá? Bom, pessoal, então era isso, né? Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, desse podcast. Era um jeito de vocês conhecerem um pouco mais da minha história, como foi a criação do canal, conhecer um pouco mais sobre a Aninha, sobre o Léo. Vou deixar o contato deles, o @, deles também aqui embaixo no box de descrição pra vocês. Segue aí. Segue aí. A Aninha tem um conteúdo muito legal. E o Léo, eu tô cobrando ele. Porque ele não arruma esse Instagram dele. Meu Instagram. Leonardo, Bora criar. bora conteúdo. criar. Ai, conteúdo, gente, Leonardo. vamos criar. Olha, mas o Léo é um grande amigo de coração. Eu sei de todo o amor que ele tem. A Aninha também. A gente tá se aproximando agora, mas eu sei, é recíproco, né? A nossa ligação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aí. Sugestão de convidado também deixa aí embaixo que a gente vai atrás pra trazer. Então é isso. Um grande beijo, ó. Fiquem com Deus. Deixa um beijo aí de vocês também. Beijo. Obrigado, gente. E até o próximo podcast.